500 calorias sem fazer nada? Você já pensou se a sauna pode impactar o seu sistema circulatório? Qual delas é melhor ou pior? A seca, a vapor ou a infravermelha? Olá, sou o Dr. Alexandre Amato do Instituto Amato e vou guiar você por um universo de bem-estar e saúde cardiovascular. Hoje vamos falar sobre os efeitos surpreendentes da sauna e do choque térmico. Será que essa prática é tão poderosa quanto dizem? Fique comigo e vamos desvendar esse mistério. Quando você entra em uma estufa térmica, a temperatura do ambiente pode chegar entre 80 e 100 graus Celsius. No Campeonato Mundial de Banho Nórdico realizado na Finlândia, um russo faleceu ao tentar suportar 110 graus Celsius por mais de 6 minutos. Teve desidratação e queimaduras. Eu sei, você ainda está digerindo o fato de que existe uma competição de sauna. O calor extremo da estufa causa uma elevação da temperatura corporal, o que força o organismo a ativar mecanismos de regulação térmica. Os vasos sanguíneos periféricos se dilatam, o que chamamos de vasodilatação, e isso aumenta o fluxo sanguíneo para a pele. Estudos sugerem que a vasodilatação pode então melhorar a elasticidade dos vasos sanguíneos, reduzir a pressão arterial e até mesmo promover um efeito relaxante no sistema cardiovascular. Um estudo finlandês, óbvio que tinha que ser finlandês, publicado no JAMA International Medicine, demonstrou que homens que frequentavam a sauna seca de 4 a 7 vezes por semana tinham um risco 63% menor de morte por doenças cardiovasculares em comparação com aqueles que não frequentavam. Impressionante, não acha? Uma sessão de sala aquecida de 30 minutos pode queimar entre 140 a 500 calorias, dependendo da temperatura e do metabolismo individual. A temperatura elevada acelera os batimentos cardíacos como se fosse um exercício leve, talvez uma caminhada. O gasto calórico não é devido à queima de gordura, mas sim ao esforço do corpo para manter a temperatura interna mais baixa. Então, cuidado! A perda de peso inicial é basicamente água que pode ser recuperada rapidamente com a reidratação. E deve reidratar. Sauna, a academia do preguiçoso. Curtiu o conceito? Deixe um like e vamos aquecer essa discussão. Agora, uma dúvida para você. Sair da estufa direto para um banho gelado traz algum risco para o coração ou é apenas um mito? Comenta aqui embaixo antes da resposta. Muita gente pensa que essa mudança brusca é arriscada, mas ela traz benefícios incríveis para a circulação. Nos países nórdicos é tradição mergulhar na água gelada após a sauna, pois nesse momento acontece exatamente o oposto. Os vasos sanguíneos se contraem em um mecanismo chamado de vasoconstrição. Nos países nórdicos, mergulhar na água gelada após a sauna não é apenas uma loucura, é uma tradição. Algumas pessoas relatam um barato natural após o choque térmico, devido à liberação de adrenalina e dopamina. Você teria coragem de sair de uma sauna quente e mergulhar direto em um lago congelado? Os nórdicos fazem isso há séculos e garantem que é uma das melhores sensações da vida. Essa alternância entre calor e frio funciona como um exercício vascular, ajudando a tonificar os vasos sanguíneos e melhorando a circulação de forma geral. É como se o sistema circulatório estivesse em uma academia, treinando sua capacidade de adaptação. Vou facilitar para vocês. Pensem aqui comigo. Imagine uma mangueira de jardim. Quando ela está velha, rígida, pouco flexível, a água flui com dificuldade. Agora, se a mangueira for maleável, o fluxo é muito mais eficiente. É exatamente isso que o contraste térmico faz com os vasos sanguíneos, melhora a sua flexibilidade. Uma pesquisa da European Journal of Preventive Cardiology mostrou que o uso regular da sauna está associado a uma menor incidência de pressão alta, mas o mesmo estudo alerta para os riscos em indivíduos não acostumados à prática. Muitos acreditam que a sauna também promove uma desintoxicação natural através do suor, mas falta evidência científica para acreditarmos nisso. Eu sei que o suor e o calor parecem assim que estão limpando até a alma, mas 99% do suor é água. Ela não pode ser vista como uma solução completa para desintoxicação. Os órgãos realmente responsáveis por eliminar as toxinas do nosso corpo são os rins e o fígado, não a pele. Além dos benefícios para o sistema
circulatório melhora o relaxamento muscular, ajuda na recuperação pós-treino e pode até ajudar na qualidade do sono. No entanto, a prática deve ser acompanhada de hidratação adequada, já que a perda de líquido pode ser bem significativa. Além disso, o choque térmico também pode estimular o sistema imunológico. Alguns acreditam que ativa a produção de glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso organismo, mas ainda são necessários mais estudos para entender esse mecanismo completamente. Então, antes de começar, consulte seu médico para ver se você está apto ao contraste térmico. Essa prática não é para todos. Pessoas com problemas cardíacos graves, hipertensão não controlada, diabéticos descompensados ou doenças renais devem ter cautela, pois o calor e a vasodilatação podem sim agravar esses quadros. Além disso, grávidas e quem tem infecção de pele ou doença respiratória podem precisar de orientação médica para evitar essas complicações. Cuidar do coração é fundamental para uma vida longa e saudável. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo com nossas dicas valiosas. Então, qual sauna é melhor? Depende do seu objetivo. Se você quer melhorar a circulação e fortalecer o coração, a sauna finlandesa, que é a seca, é a melhor opção. Para relaxamento respiratório, hidratação da pele, o banho de vapor pode ser mais indicado. E se o foco for o alívio de dores musculares e menor impacto cardiovascular, a sauna infravermelha pode ser a escolha ideal. O mais importante é entender seus limites e sempre respeitar o seu corpo. Agora me conta, qual caldário faz mais sentido para você? Deixe nos comentários. Quanto tempo é o ideal na sauna? A recomendação geral para iniciantes é de 10 a 15 minutos por sessão. Usuários experientes podem ficar até 20, 30 minutos, desde que estejam bem hidratados e confortáveis. Mais tempo que isso pode causar a desidratação e queda de pressão. Quanto tempo você aguenta ficar na sauna? A sauna pode ajudar a queimar calorias, mas a maior parte do peso perdido é água. Se você quer emagrecer de verdade, nada substitui uma boa alimentação e exercícios. Agora que você descobriu como a sauna e o choque térmico podem beneficiar sua circulação, que tal aprofundar ainda mais seu entendimento? Descubra um nutriente essencial para manter suas artérias saudáveis e flexíveis. Você pode estar ignorando algo crucial que vou mostrar nesse próximo vídeo.